Olá, boa noite. Meu nome é Rose e a gente vai realizar essa noite uma entrevista falando um pouco mais sobre a doença endometriose, que é uma inflamação crônica e progressiva que dá na região pélvica, né, principalmente de mulheres. E a gente vai estar conversando aqui então com a Dona Odete. Boa noite, Dona Odete, seja bem-vinda à Unitec ANN 54. E a gente vai falar um pouco sobre essa doença que a senhora já teve e vamos ver aqui como foi a experiência dela em relação a isso. Quantos anos a senhora tem atualmente? Tenho 53. Quantos anos você tinha quando teve a doença? 41. E o que você sentiu inicialmente que te manteve em alerta, assim, que tinha algum problema? Então, eu ia menstruar por aqueles 3 dias e aí eu senti uma dor muito grande, fora do comum, uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Então eu vi que algo errado estava acontecendo no meu corpo, só não sabia o que era. E até então eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Você foi ao médico, fez exames? Eu fui ao médico, fui na unidade de saúde aqui do nosso bairro e o médico disse que eu poderia estar amenizando esse problema usando anticoncepcional e uma medicaçãozinha para dor. E você manteve esse tratamento por quantos anos? Então eu fiquei em média de 3 anos e alguns meses por aí fazendo esse tratamento. E como que essa doença foi diagnosticada? Foi exames de imagem, foi toque, foi só os sintomas? Como o médico diagnosticou essa doença em você? Então, foi feita vários exames, né? Mas o que deixou bem evidente que era a endometriose foi a transvaginal. Essa daí, quando veio o resultado, a doutora pegou e falou, realmente, você está com endometriose. Daí eu fiquei preocupada, comecei a perguntar, né, o que era, como fazia e tal, para tratar aquilo ali. E ela foi explicando, então foi um processo longo e doloroso. E quais os sintomas, assim, os principais sintomas que a senhora sentia? Muita dor no baixo ventre, né? Uma dor assim horrível, para quem teve cálculo renal é bem parecida. Assim, eu posso dizer que é até igual, porque eu já tive, né, cálculo renal, aquela cólica que dá, e também tinha muita náusea, assim. Não chegava a vomitar, mas tinha muita náusea. Ficava bem complicada. Isso mesmo, né? A endometriose, ela acomete mulheres dos 30 anos até os 45. É uma idade que a mulher ainda está na idade reprodutiva e a principal característica da doença realmente é a dor. É a dor na relação sexual, a dor para evacuar, a dor para urinar, as cólicas também, que ficam muito mais intensas, e a menstruação fica anormal, né? E também uma coisa que acomete muitas mulheres que teve endometriose é a infertilidade. Então, mesmo após o tratamento na fase 1 e 2, muitas mulheres não conseguem engravidar. E na fase 3 e 4 é quase impossível, porque acaba tendo que fazer uma esterectomia total ou parcial, o que dificulta muito então, né, a gestação. E a senhora teve que passar por algum procedimento cirúrgico ou só os tratamentos com anticoncepcional e dipirona resolveram? Então, sempre que eu tinha muita dor, eu tomava dipirona, porque até então era a medicação que passava aquela dor. Aí passou-se 3 anos eu fazendo esse tratamento, não resolveu, aí o médico pegou e me encaminhou para o hospital de clínicas e disse que eu ia ter que fazer uma videolaparoscopia, sabe? E aí então foi que me encaminharam para lá, mas quando me encaminharam, 4 meses antes eu tinha dor todos os dias. Então eu tinha cólica terríveis, todos os dias.
no caso, então, já tinha passado os estágios, né? A senhora foi diagnosticada, estava no estágio inicial. Sim, estava no estágio inicial e quando ele marcou a cirurgia, 3 anos depois, ele disse que já estava no grau 4 e ele falou também, explicou que a endometriose ela tinha pego útero, ovário, trompa, tudo. E aí formou um bloco só. Mas ele ia tentar fazer essa vídeo para fazer a retirada da endometriose e liberar esses órgãos, né, que estavam envolvidos ali. E, inclusive a minha bexiga também estava. Bem, então a gente vê aí, né, que a endometriose, ela é esse extravasamento do tecido endometrial para fora da cavidade uterina, que aí acaba atingindo, né, que foi o caso aqui da Dona Odete, atingiu até a bexiga e também os anexos ali uterinos. Outra questão também, a senhora disse então que teve que fazer uma cirurgia por vídeo e aí com essa cirurgia deu certo. Então, no dia que eu fiz essa cirurgia, daí eu tive muita hemorragia, eu ainda estava anestesiada, eu não vi assim parte do que aconteceu, porque volta e meia eu voltava, outra vez eu dormia, por causa da anestesia. E aí eu tive hemorragia, muita hemorragia, e aí foi onde eles me levaram de novo para o centro cirúrgico, e lá que foi feita a retirada total dos órgãos, útero, né, dos do anexos. útero e os seus anexos. Então aí a gente viu, né, que a Dona Odete teve já um estágio bem avançado da doença, que foi preciso então fazer uma histerectomia total, né, a retirada total do útero, impossibilitando uma gestação. E Dona Odete, depois do tratamento, depois da cirurgia, como que a senhora se sentiu e o que a senhora sentiu depois? Então, ainda lá no hospital, enquanto eu estava internada, eu já sentia minha pressão ficando alta, ficava tipo 16/10, sabe? Outra coisa que eu sentia muito calorão. E antes da cirurgia eu não sentia nada. E aí aquele calor intenso. E a gente estava no inverno, né, muito frio. Daí eu perguntei pra enfermeira. Falei, eu não tô bem, porque eu tô sentindo muito calor, eu tô ficando assim, tipo, tava faltando até o ar. Aí ela falou que foi por causa da cirurgia, ia começar a aparecer os calorões da menopausa e tal. Aí aos poucos foi caindo a ficha do que realmente está acontecendo comigo, com o meu corpo. Então aí, né, uma das consequências, né, entre muitas, algumas consequências da endometriose, né, que é a menopausa precoce, a pressão alterada, né, e a senhora toma remédio para regular a pressão, fez reposição hormonal? Sim, daí eu comecei com a reposição hormonal sintética, que eles passaram. No mesmo mês? No mesmo mês. Já voltei para casa com toda a medicação ali, tudo certinho, com a receita, né? Daí no retorno, tudo eles passaram para mim essa reposição hormonal que eu fiquei tomando, que aí amenizou esses sintomas da menopausa. Foi muito bom. Melhorou bastante. Melhorou bastante. E aqui então, né, pra gente finalizar, vamos falar um pouco mais sobre o psicológico da senhora, né? Nesse processo assim de diagnóstico, tratamento e pós também, como que ficou o psicológico da senhora? Como que a senhora se sentia emocionalmente? Então, emocionalmente eu fiquei muito abalada. Até porque eu não fui preparada para uma cirurgia dessa magnitude. Então, depois que eu fiz essa cirurgia, eu fiquei pensando, o que vai acontecer comigo agora? Porque foi retirado até o colo do útero. Tirou tudo mesmo. Tudo. Até o colo do útero foi retirado. Daí, lá mesmo os psicólogos já me atenderam, me aconselharam, explicaram. E eu fiquei assim, eu fiquei sem chão, porque eu pensei, e agora? Eu tinha uma vida sexual ativa, né? Eu, meu esposo, gente com 43, 45 anos na época da cirurgia.
Então a gente estava bem ativo e eu pensei, e agora o que será da minha vida? Como que vai acontecer tudo isso, né? E já senti nesses calorões, tudo. Eu fiquei muito abalada. Mas aí minha mãe, né, ela me falou assim, minha filha, pensa que o importante é que você está viva. Você estando viva, você tem tudo para vencer. Você vai driblar toda essa situação. E foi o que eu fiz. Uhum. Uma coisa que abala muito também, né? Aí não sei se foi o caso da Dona Odete, mas o que abala bastante é a questão da infertilidade. Porque muitas mulheres, né, nessa idade ainda não têm filhos, né? E aí tem o desejo de ter filhos, tanto que o tratamento na fase 1 e 2 é sempre tentando manter os órgãos para gerar ali, né, os filhos, né? É feita uma reprodução assistida. Mas aí no seu caso, Dona Odete, agora já com a infertilidade, né, porque foi feita uma retirada total dos órgãos, a senhora então tem filhos ou não conseguiu ter filhos? Então, quando eu comecei a sentir essas dores, já tinha minha filha, né? Aí tive essa única filha e depois não pude ter mais. E será se a gente pode conhecer ela? Como que ela se chama? Emanuele. E ela tem quantos anos? Hoje ela tem 13 anos. Então a gente viu aí, né, que ainda deu tempo, né, de Sim. gerar um fruto. Um fruto. Né, e que foi o que trouxe alegria, né, depois desse sofrimento todo e dessa dificuldade, né. Então aqui, né, o fruto da Dona Odete, né, 13 anos depois, a moça que foi gerada aí no útero, que estava são, mas acabou sendo acometido, mas ainda pôde gerar filhos. Então, muito obrigada, Dona Odete, felicidades para a senhora, para sua filha, e até o nosso próximo encontro. Tchau!